Muito bem, senhores. Então, após o princípio constitucional da não cumulatividade, nós enfrentaremos o princípio constitucional da seletividade. Vejam, eu quero que os senhores observem que o princípio da seletividade, ele é um princípio de facílimo entendimento. A rigor, o que é seletividade? Seletividade é variação da alíquota em face da essencialidade do produto. Simples assim. Produtos essenciais devem ter alíquotas menores, tanto de IPI quanto de ICMS. Por que explico? Vejam só, senhores. Diferentemente dos demais princípios que até aqui vínhamos enfrentando, esses dois princípios, não cumulatividade e seletividade, eles só se aplicam ao IPI e ao ICMS. Não se aplicam a outros impostos. Eventualmente, a não cumulatividade se aplicaria a impostos que fossem criados com base na competência residual da União do artigo 154.1. Sim, porque, veja, o artigo 154.1 da Constituição, ele diz o seguinte, a União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, ou seja, devem obedecer ao princípio constitucional da não cumulatividade, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Quais seriam esses impostos criados com base na competência residual da União? Poderiam existir? Poderiam, mas existem? Não, não existem. Então, a União não instituiu nenhum imposto com base nessa competência residual. E, portanto, nós estamos tratando de algo que não existe. Por isso eu coloco que, se for criado um dia um imposto com base na competência residual da União, esse imposto teria que ser não cumulativo. Como não existe, não vamos ficar nos preocupando com o que não existe. Agora, IPI e ICMS, sim, existem, são cobrados. E IPI e ICMS têm que ser não cumulativos? Sim, tem que ser não cumulativos. E o que é ser não cumulativo? É poder descontar numa operação subsequente que foi pago na operação anterior. Isso é ser não cumulativo. E o que é ser seletivo? Ser seletivo é ter a alíquota variando de acordo com a essencialidade do produto. Produtos essenciais, alíquotas menores. Produtos supérfluos, alíquotas maiores. E é justamente por causa disso que bebidas e cigarros, bebidas alcoólicas e cigarros, têm altíssimas alíquotas de IPI e de ICMS. Por quê? Porque não são produtos essenciais, né? Já os produtos da cesta básica não deveriam pagar ICMS nenhum, mas pagam, senhores. Sabe quanto é o ICMS de arroz? 7%. ICMS de feijão, 7%. É um absurdo, não devia pagar nada, mas paga. Agora, paga uma alíquota menor do que um automóvel. Por exemplo, um automóvel paga 18% de ICMS. O ICMS embutido na sua conta telefônica é de 25%. Só que ele integra a própria base de cálculo para todos os efeitos legais. Então, se você fizer a conta, você vai ver que ele chega, na verdade, ele tem uma alíquota efetiva de 33,33%. Então, toda vez que você pega o telefone, alô mamãe, 33,33% de ICMS para cada real da sua conta telefônica. É uma carga tributária, senhores, absurda. Elevadíssima. Assim como a energia elétrica. Quem vive sem energia elétrica? Ninguém. Essa aula hoje não estaria acontecendo sem energia elétrica. Quanto é o ICMS da energia elétrica? Senhores,
25%. Sendo certo que o próprio ICMS integra a base de cálculo para todos os efeitos legais, então a alíquota nominal é 25%, mas a alíquota efetiva é 33,33%. Então é muita coisa, é muito caro. Ou seja, sobre cada real pago numa conta telefônica, você está entregando 33 centavos de real para o Estado, para o governo do Estado de São Paulo. É muita coisa, é muito dinheiro. E nós, infelizmente, essa é a questão. O problema do Brasil não é necessariamente o valor, nem o montante da carga tributária. O problema do Brasil é que a gente devolve muito mal, os governos, de uma maneira geral, devolvem muito mal o dinheiro que arrecadam da sociedade, dos contribuintes. E essa devolução feita de forma deficiente gera grandes desigualdades e essa desigualdade agora na pandemia está exposta de uma maneira completamente absurda. Mas seletividade não tem mistério. Seletividade é isso, variação da alíquota em face da essencialidade do produto. Muito bem. E aí passamos a enfrentar, na verdade, o último dos princípios constitucionais tributários, que é o princípio chamado por alguns autores de liberdade de tráfego e por outros chamados de livre trânsito de pessoas e bens pelo território nacional. Esse princípio está no artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Bom, aliás, quando eu falo de pedágio, e digo que pedágio não é tributo, pedágio é tarifa, é preço público, essa é a única menção que a Constituição Federal faz ao pedágio. Muito bem, mas o que a Constituição proíbe, na verdade? A Constituição proíbe que estados e municípios criem impostos em função da procedência dos bens. Então, o Estado, por exemplo, ele cobra ICMS. Um produto que vem de outro Estado tem que pagar ICMS. E é por causa disso que as alíquotas do ICMS interestadual são fixadas por ato do Senado Federal. Isso é disposição do artigo 155 da Constituição, que atribui ao Senado Federal a competência para fixar as alíquotas dos ICMS interestaduais. Isso para quê? Para evitar que haja uma burla ao princípio constitucional da liberdade de tráfego. Simples assim, o Estado diz, olha, o ICMS aqui no Estado de São Paulo é 18%, mas se tiver um produto para fabricado em Minas Gerais, ou em qualquer outro estado da federação, ele vai pagar 28%. Aqui é 18%, mas se vier de fora é 28%. Pode isso? Não pode. E não pode por uma razão muito simples. Isso feriria o princípio do livre trânsito de pessoas e bens pelo território nacional. Ou seja, mercadorias devem transitar livremente pelo território nacional, sem nenhuma limitação, e estados e municípios estão proibidos de instituir tributos que representem violação a essa liberdade de tráfego. Ou seja, eu tenho que dar, um tratamento tributário idêntico aos produtos, independentemente da sua origem. Agora, transferir para o Senado Federal a possibilidade
de mexer ou de fixar as alíquotas do ICMS interestadual. Certo, senhores? Então, o que nós vimos nessas aulas sobre os princípios constitucionais tributários, né? A gente viu que essas normas princípio são normas constitucionais carregadas de valor, têm, portanto, um conteúdo axiológico que as diferencia, e nós temos 11 princípios mais importantes: legalidade e retroatividade como decorrência lógica da legalidade, isonomia, capacidade contributiva como decorrência lógica da isonomia, anterioridade ou não surpresa, imunidade recíproca, proibição de confisco, uniformidade geográfica e, finalmente, não cumulatividade, seletividade e liberdade de tráfego. 11 princípios constitucionais tributários. A gente tem que observar o seguinte, por exemplo, o princípio da irretroatividade, que eu digo que é uma decorrência lógica da legalidade, mas ele também é uma decorrência lógica de um princípio maior, que está espraiado na Constituição inteira, que é o chamado princípio constitucional da segurança jurídica. Porque, vejam, senhores, o que quer o direito? O que pretende o direito? Qual é a intenção do direito? O direito quer estabilizar as relações, senhores. É isso que quer o direito. O direito existe para isso, para estabilizar as relações humanas. É preciso que haja regra para tudo. É preciso que haja norma regulamentando tudo que se faz sobre esse mundo inteiro. Então, por isso, se legisla e se estabiliza as relações. Essa é a pretensão do direito. Muito bem, vou encerrar a gravação aqui e vou abrir para perguntas.